Ó, o chamado transtorno opositor desafiante, né? Quando é uma criança dessa, ela não é entendida, ela não é compreendida no contexto familiar, isso cria uma situação muito complicada, porque literalmente é um contexto onde é que a intervenção tem que unir várias ações ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que normalmente tem que se fazer, e isso na terapia a gente vê a resposta, não só com o remédio. O remédio é uma parte do tratamento, a parte fundamental é a parte psicoterápica. E não só qualquer psicoterapia, tem que ser uma psicoterapia voltada para a família, para ações tomistas, para ações onde é que há uma finalidade nas ações. Então, quando você vê um indivíduo, uma criança, com fatores biológicos que não há uma ação linear entre a neurobiologia, o temperamento, o que é aprendido entre os pais e a família, os avós, e uma condição mental desse indivíduo. Você tem um indivíduo que tem uns padrões de comportamento muito difíceis. Porque cognitivamente, às vezes até alguns são muito inteligentes, mas eles, por motivos outros, eles não absorvem regras. Então agora imagina você que está lá com um filho de 4, 5, 6 anos, que tem um padrão mais raivoso, com mais intensidade, é uma ação mais irritável, de comportamento questionador. Essa parte do questionador é muito bom quando você sabe levar. E quando você tem paciência de responder todos os questionamentos, todos com paciência, com calma, você vê a longo prazo como isso modifica a criança. Então vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem, quando são questionados naturalmente, não só para uma criança, mas por alguém que não tem um preparo, não compreende a vida ainda. E se a criatura ainda não compreende a vida, como é que ele vai entender o porquê que tem que fazer certas coisas? Por que você acha que nos questionamentos deles são questionamentos racionais ou de uma certa profundidade? Não são. É raso. Só que a impaciência da maioria das pessoas em ser questionado e desafiante, ser desafiante, eles te desafiam, isso cria no outro indivíduo uma índole de ser vingativo. Mesmo que não seja aflorado, isso irrita profundamente os pais. E aí vem uma situação, se o questionamento, o comportamento questionador não é convergido para algo produtivo, isso na família, onde é que o hábito familiar, as escolas, o trabalho, os colegas, tudo se permeia, tudo ao mesmo tempo. Esses sintomas presentes em vários ambientes acabam intensificando, porque eles tentam compreender a vida. Irritadamente, sim. Questionando frontalmente, sim. E vocês já perceberam que no contexto familiar, e aí não vale só, tem um conflito familiar, às vezes, de base, os pais já não se dão tão bem, e aí você espera que o filho que já sofre dessas alterações vão conseguir resolver sozinho? E a pessoa que às vezes está ali trabalhando o dia inteiro, no ambiente familiar, você acha que eles vão conseguir realmente ter uma ação caridosa com um comportamento opositor de crianças? Mas nem a pau, filho. E é o que eu vejo todo dia, há anos. Então, essa fórmula de transformar a oposição em algo virtuoso, quer dizer, colocar, infundir na cabeça dessa criança coisas mais elevadas. Por exemplo, teve uma criança que era terrível, mas depois de alguns meses na terapia, eu fui ensinando os pais e a ele
a não aceitar que as pessoas xinguem perto dele. No início foi difícil. Hoje ele é assim. Se ele for em qualquer ambiente e alguém xingar, ele paga sapo. Ele não aceita. Isso tanto no colégio. Isso foi colocado lentamente. Então, ele se opõe agora, né? Não é uma oposição aleatória, mas ele se opõe a qualquer xingamento. Então você tem ali aquele indivíduo que desobedece, que é comandado pela raiva, que tem esse comportamento contestador e falta de controle. Primeiro, se o ambiente não está muito salutar, muito equilibrado, eles não vão conseguir ter essa harmonia. Se a educação familiar, educação dos filhos, dos pais, né, a figura de autoridade, sobretudo do pai, não passa tranquilidade no convívio, e tem que se conviver com a criança. Ele entender que em situações que você está ali de conflito, você não se altera, você tenta resolver com tranquilidade, isso vai infundindo na criança isso. Então, esses transtornos que vão convivendo e vão destruindo a criança no seu convívio, no seu comportamento, no seu afeto, nas suas emoções, na possibilidade de ter algo maior, isso vai sendo destruído. Então, essa tranquilidade que, de novo, já é difícil, você quando vai tratar disso, entender que puxar os pais para frente, puxar os pais para que, olha, qual é a forma como você lida com as coisas? Como? Você resolve as coisas de que forma? Também é disruptivo? Também libera agressividade? Então, assim, se uma criança tem uma predisposição, veja, cada indivíduo é de um jeito. Tem gente que é exposta a isto, passa em branco. Mas tem para algumas pessoas, alguns tipos de predisposição, de temperamento, de neurobiologia, de comportamento, e até da metafísica, eles absorvem isso com mais intensidade. E ao absorver isso com mais intensidade, eles reproduzem isso com mais intensidade. Quando esse padrão de comportamento negativista, hostil, desafiante, desobediente na interação social com o adulto, quando vai fazer um raio-x dos pais, você vai ver que há esse comportamento ali, seja de grande intensidade ou média intensidade. E aí, de novo, cada indivíduo absorve de um jeito. Então, o TOD, né? O TOD, ele é realmente um fator que, se não trata a família e muda a dinâmica familiar, e coloca virtudes elevadas, mesmo que haja necessário de alterar, de modificar algumas alterações cognitivas, né? Algumas alterações hormonais, de alguns neurotransmissores, fazer alguma avaliação de eletroencefalograma para ver se tem alguma anormalidade ali em alguns grupos de ondas ou um padrão genético, ver as comorbidades. Veja que é uma avaliação muito densa. E mesmo quando você faz ali os estudos, ali a quantidade responsiva em torno de 50%, quer dizer, 50% não responde. E por que não responde? Porque você tem que envolver, sim, o funcionamento familiar, criatura. É o primeiro eixo. Acontecendo isso, aí sim você vai perceber o quanto você tem respostas impressionantes. Tudo de forma lenta, tudo se constrói e se destrói lentamente, né? Pessoa que fuma por anos, depois não sabe de onde é que veio o câncer. Pessoa bebe há anos, depois não sabe de onde é que veio uma insuficiência hepática, né? Os comportamentos são drogas. Quando elevadas, elas se transformam em remédios. É assim que funciona, é assim que interage o nosso cérebro e
e com o transcendente. Esse transcendente é uma coisa que tem que ser muito bem orientada e muito bem distribuída e colocada isso na dinâmica familiar. Se não se coloca, vai cair num grupo dos 50% que não responde a nada. E o futuro dessas crianças são muito ruins. Muito ruins. Então tem formas da gente reestruturar a família, mas vendo com pinças cada micro detalhe. Não é aleatório. Cada indivíduo, cada família tem uma dinâmica, e cada dinâmica às vezes é piorada ou melhorada por algumas doenças e tem que ser avaliada. Simples, mas ao mesmo tempo arborizadas. Você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo para você unir aquilo e ajudar muito. Um abraço.